Estende suas mãos para cá, povo. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, colocamos tua filha, Pai, em tuas mãos. Ó Pai, que o teu Espírito Santo tenha liberdade através da vida dela nessa tarde, para liberar, ó Deus, a palavra que o Senhor colocou no coração dela sobre as nossas vidas, ó Deus. Ó Deus, e que em nome de Jesus essa palavra venha encontrar em nossos corações a terra fértil, ó Pai, para produzir frutos em nós e através de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E aí, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Confesso que essa noite tive dificuldade de dormir, estava ansiosa para estar com vocês. Tenho um carinho especial pela unção que está sobre essa igreja. Meu carinho aos pastores queridos, no qual tenho muito respeito, muito amor. Sempre recebo demais do amor de vocês. E eu queria saber se vocês estão com expectativa do que Deus vai fazer nesse dia. Eu queria te convidar a ficar de pé mais uma vez. Eu me chamo Natália, nesse momento sou pastora lá na Lagoinha Osasco, lá em São Paulo. E eu confesso que eu vim com uma missão de fazer dessa tarde um memorial. Que seja um divisor de águas nas nossas vidas, entre antes e depois dessa tarde. Você crê nisso? Você está comigo nisso? Eu sei que vocês são crentes muito maduros e que vocês têm provado de uma unção muito poderosa da parte de Deus, mas eu sei que o Senhor sempre tem algo novo. O Senhor sempre tem algo melhor ainda. E eu sei que vocês estão sedentos. Eu costumo dizer que eu gosto mais de ministrar durante o dia. Tenho uma paixão especial pela ministração durante o dia. Por quê? Porque para a pessoa vir durante o dia, de manhã e à tarde, é porque ela quer mesmo Deus. Porque ela deixou coisas, ela deixou sua casa para ter um encontro marcado com o Senhor. Então eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora. Eu sei que está frio, mas já vai esquentar. Libera suas mãos aí. Não deixa suas mãos cruzadas, nem suas mãos no bolso. Eu digo isso porque o nosso corpo, como o pastor estava falando, o nosso corpo às vezes ele atrapalha. Ele tem que corresponder com aquilo que o Espírito está fazendo. Eu queria que você começasse a liberar. Libera para o Senhor. Começa a dizer para Ele o que você espera dessa tarde. Se tudo depende da sua oração, o que vai acontecer aqui nesse lugar? Vai, igreja, vai, igreja. Eis aqui as nossas botijas. Aumenta o vaso. Diga para Ele que você até chegou aqui com umas botijas, mas que você quer que Ele encha uma cisterna, uma caixa d'água nessa tarde. É tarde de transformação, é tarde de alinhamento, é tarde de experiências novas com o Espírito. É tarde de restauração de altares, restauração de ministérios, restauração de sentimentos. Existem muitas águas que estão no seu interior nessa tarde. Existem muitas águas que habitam em você. Deixe essas muitas águas encontrarem as águas que estão no seu irmão e fazerem uma tempestade de unção nesse lugar. Vai. Nós declaramos nessa tarde que o Senhor é digno, que o Senhor é fiel, que não existe nenhum outro Deus que se compare a Ti. Erga suas mãos em adoração, querido. Diga o que a palavra diz a respeito do Senhor. Diga que Ele é santo, diga que Ele é justo. Entronizado entre os louvores do Teu povo, nós Te entronizamos, Senhor dos exércitos, e declaramos que Tu és autoridade nesse lugar. Tu tens autoridade de mover, Tu tens autoridade de falar, Tu tens autoridade de mudar. Tu és o Senhor. A palavra de Deus diz que onde o Espírito Ele é Senhor, ali é liberdade. Nós declaramos o senhorio de Jesus nesse lugar e declaramos que Tu tens liberdade. Tu és o Alfa e Tu és o Ômega. Tu és o Alfa e Tu és o Ômega. Tu é aquele que começa e aquele que termina, aquele que abre uma estação e fecha outra.
Eu sei que o Senhor te trouxe aqui nessa tarde porque você está prestes a entrar num novo tempo, numa nova estação. Renda-se, renda-se a Ele, renda-se à unção. Diga para Ele: eu quero. Me prepara nessa tarde, me faça crescer um pouco mais para que eu possa entrar no novo tempo de um novo jeito. A graça de Deus para trocar as nossas vestes. A graça de Deus para nos murar. A palavra diz em Zacarias, para o povo de Israel, que o Senhor seria como um muro de fogo ao seu redor, e no meio dela seria sua glória. Nós tomamos posse dessa palavra, querido. Não quero você de espectador. Você é o ministro, você é o sacerdote, é você que atrai a unção. Peça para Ele uma experiência nova. Deixa a unção atravessar o seu corpo físico. Como quem está diante de uma mesa, como quem sabe que há comida fresca nesse lugar. Peça a Ele: vem, Senhor, saciar a minha fome. Vem, Senhor, saciar a minha sede. E exalta o Teu nome sobre nós. Eu quero que você, com ousadia, comece a apresentar cada área da sua vida que foi tocada pelo inimigo, cada área da sua vida, talvez, que o Senhor tenha tocado e permitido que dores e circunstâncias adversas viessem. Apresenta para Ele nessa tarde. Diga a Ele: o Senhor pode tocar. O Senhor pode tocar. Estavam todos reunidos quando de repente veio do céu um som. Estavam todos reunidos no mesmo lugar em oração, num lugar de reverência, num lugar de adoração, quando de repente veio do céu um som. Um som. Deixa um novo som te invadir. Deixa o Senhor usar os seus lábios nessa tarde. Se você ora em outras línguas, adore-o orando em outras línguas. Vai. Se você ora na sua língua natural, adore-o, só adore-o. Se você quer receber novas línguas, receba da parte de Deus. Aleluia. Ore, ore, ore. Deixe o Espírito usar os seus lábios. Que unção suave, unção que cura. De olhos fechados, vai. Unção que renova o cansado. Receba ânimo da parte de Deus para o seu novo tempo. Seja animado, seja animada pelo Espírito de Deus. Seja ousado, ouse-o. Não há nenhuma barreira, nenhuma limitação entre você e o Senhor. Ele está aqui. Envia os teus anjos ministradores da parte de Deus.
Desde que eu cheguei nesse lugar nessa tarde, eu sinto pelo Espírito a presença de anjos. Anjos, anjos, anjos que trouxeram novas vestes, que trouxeram presentes celestiais. Receba do Senhor. Pessoas estão recebendo chaves de lugares de acesso que não tinha antes. Acessos a coisas de Deus que ainda não tinha tido acesso. Entra com ousadia nesse novo tempo. Entra com ousadia nesse lugar. O lugar de profetizar. Tem profetas sendo despertados nessa tarde. Deixe o Senhor invadir os seus lábios com palavras novas. Coisas que nem sua mente natural ainda tinha tido acesso. Deus vai te usar nessa tarde para profetizar. É tempo dos profetas serem despertados na Lagoinha Porto Alegre para um tempo. O tempo da consolidação, da restauração. Eu te peço, Deus, por uma unção, até mesmo do mais incrédulo nesse lugar, que ele consiga ser invadido pela tua voz de muitas águas. Antes você só cantava. Deus vai te dar novas canções. Um novo som. Seja reverenciado. Seja reverenciado nesse lugar. É a unção que faz aquilo que nós não podemos. São dias de quebrantamento. Jesus. Jesus. Jesus, pelo poder do nome que há em Jesus, nós oramos nessa tarde para que cadeias sejam rompidas, cadeias emocionais que nos impedem de estar na plenitude da presença do Espírito, cadeias emocionais que nos impedem de ter ousadia, que nos impede de ter ousadia para profetizar. Pelo poder que há no nome de Jesus, deixa subir o seu melhor, deixa subir o seu melhor. Talvez tudo que você tem as suas lágrimas, queridos, os anjos estão aqui, estão recolhendo elas. Não tenha medo de liberar diante dele, até as suas lágrimas diante dele são ouvidas, traduzidas em palavras. Jesus. Eu me rendo, Senhor.
a Ele, renda-se a Ele. Desfrute dessa unção tão suave que está no nosso meio. Há bálsamo para curar. Há bálsamo para curar lembranças. Percebo pelo Espírito o Senhor tocando em lembranças na memória que ainda traz dor. As memórias trazem dores físicas. Isso, renda-se a Ele. A cura disponível. Há muita cura disponível. Pessoas curadas, ministérios curados. Pessoas curadas, casamentos curados. Toda sorte de enfermidade, alergias, no nome de Jesus, seja curado agora em nome de Jesus. Dores na coluna, dores nos ossos, seja curado agora no nome de Jesus. A unção para curar. Você tem dificuldade de falar com pessoas, o Senhor, Ele te chama nessa hora. Não se importe com quem está do seu lado, fala para Ele. Diga: Abba, 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 eu tenho me sentido tão mal, eu me sinto inferior. Eu percebo pelo Espírito tantas pessoas com a identidade distorcida, com uma autovisão distorcida. Diga isso para Ele, Ele quer ouvir a sua voz. Aquilo que o psicólogo demoraria anos para tocar, o Senhor está tocando nessa noite, nessa tarde. Deixa Ele fazer, querido, dê liberdade. Unção curando insônia, enxaqueca, dores no estômago. Nos rendemos a Ti, Jesus. Rei crentredis, so crentredserami, inerentred so crentredis sed. Rentredis, rentred so romandarei. Corresponda com Ele, vai. Corresponda com o Espírito nessa tarde. Toca em mim, peça a Ele, toca. Toca naquilo que eu nem sei que precisa ser tocado. Aquele que pode fazer infinitamente mais, infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. A Ele toda a honra e toda a glória. Sem conversar, querido. Somente você, o Espírito. Não interrompa o mover. Lance-se a Ele. Lance-se a Ele. Bendito, bendito, bendito.
Tu és bendito, a nossa alma bendiz o Senhor e tudo que é em nós bendiz o seu santo nome. A nossa alma bendiz o Senhor e tudo que é em nós bendiz o seu santo nome. Completa medida. Tem pessoas que chegaram aqui e se sentem completamente insatisfeitos com tudo que tem vivido, tudo que você precisa da unção te preenchendo. A unção te preenche nessa tarde, ao ponto de fazer transbordar. O Espírito da profecia. Tu és bendito, tu és bem-vindo. Espírito de Jesus, Espírito da profecia. Ele está aqui. Deixe o Espírito trazer a sua memória. Deixe Ele trazer na sua memória coisas que você ainda não viveu. Declare com as suas palavras. Feche seus olhos, feche seus olhos. Profetiza, profetiza, profetiza a vida, profetiza a cura. Profetiza, profetiza, profetiza o novo de Deus, um novo cântico, um novo tempo. Só você que crê, comece a declarar. Nós profetizamos um novo tempo sobre nós. Santo Espírito de Deus. Você não é maluco não, viu, querido? O Espírito, ele está te conduzindo a profetizar como Ezequiel, diante daquele vale de ossos secos. Se acontecer de surgir algo à sua memória impossível, declare nessa tarde. A palavra e o Espírito, elas se encontraram em Gênesis. E Deus começou a criar. Há um encontro do sobrenatural nessa tarde. A palavra e o Espírito se encontrando e dando forma àquilo que estava sem forma e vazio. Aleluia. Um novo tempo. Profetiza, vai. Nós profetizamos em nome de Jesus. Um novo tempo sobre o chamado dessa igreja. Como nós temos orado, uma nova unção, o acesso a lugares novos, casas cheias da graça e do poder de Deus, ministros ousados pelo poder do Espírito Santo, mas com uma vida curada, não só diante de pessoas, mas também no secreto. Ele está tocando em áreas que ainda não foram acessadas. Ele está curando vozes. Vozes, Patrícia. Deus te chamou para ser voz nessa nação. Ele está abrindo portas para que a tua voz chegue em lugares
lugares onde a restauração precisa chegar. Unção para restaurar. Eu vejo uma mala do seu lado, pastor Gabriel. Na bagagem tem muitas lágrimas derramadas em lugares secretos, mas também tem muita unção produzida pela pressão externa. É tempo de começar a ir, de começar a espalhar. Ouça muito bem, Lagoinha Porto Alegre. Vocês não serão como Babel, que tentaram ficar no mesmo lugar. Vocês serão espalhados. Não vai precisar vir perseguição, porque o próprio vento do Espírito vai começar a soprar nos próximos dias. Vai começar a soprar vocês para bairros diferentes, casas diferentes, cidades diferentes, estados diferentes, países diferentes. Jesus. Tá chegando uma proposta, pastor Paulo. Profetiza, profetiza um novo. Profetiza um novo, profetiza um novo, profetiza um novo. Unção, unção, unção para renovar, unção para curar, unção para estabelecer fundamentos. Aleluia, aleluia, aleluia. Adoro, 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 adoro. Você não imagina o que Deus está fazendo nessa tarde. A sua mente natural não consegue conceber aquilo que Deus está te fazendo gerar. Jesus, Jesus, isso corresponde com unção. Se diverte com unção. Jesus. Jesus, que venha o novo, 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 que venha o novo. Que venha o novo, despertamento de apostolado. Transferência de legado. Desfruta, vai. Desfruta, desfruta, descansa na unção. Descansa na palavra, descansa. Unção para descansar e esperar. Mergulha com ousadia. Não deixa de beber nada, de comer nada que Ele tem para você nessa tarde.
Sabe, nada tem dado certo. O sentimento que você tem, que você nasceu para fracassar. O Senhor te trouxe aqui nessa tarde para te dizer que o seu chamado precisa ser cumprido. Há fracasso e enfado longe do propósito. O Senhor está te dando acesso a um lugar mais perto dEle nessa tarde. Engrandeça, engrandeça o Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, 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 Santo. Santo, diga Santo, Santo. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Entregue tudo, entregue tudo, entregue tudo. Entregue tudo de você nessa tarde. Entregue tudo que precisa ser renunciado, querido. Isaques, eles não morrem em holocaustos. Não tenha medo de entregar. Porque aquilo que é feito de eternidade, o Senhor não vai consumir. Nós nos dedicamos. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo é o Senhor. Santo, com os anjos nos declaramos nessa tarde. O Senhor ia encontrar Adão no jardim na viração do dia. O Senhor, Ele ia encontrar Adão na viração do dia. Obrigada, obrigada por vir nos visitar. Pessoa do Espírito Santo. Pessoa divina, Espírito Santo. Restaura, restaura os teus filhos. Em nome de Jesus. Seja engrandecido e entronizado. Continue se manifestando no nosso meio. Eu queria te pedir que você se sentasse calmamente.
Queria, se possível, se você puder, por favor, coloque o seu celular no modo avião. Se algo for te atrapalhar, por favor, muda de lugar. Que o Senhor derrame temor sobre nós, assim como Ele tem feito, para nos fazer temer, perder qualquer porção da palavra de Deus. Amém? Deus, no nome de Jesus, eu te peço que a minha mente esteja totalmente cativa à obediência de Cristo Jesus. Eu te falo, Pai, que o Senhor tem liberdade de fazer o que o Senhor quiser e falar o que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, através de mim. Deus, que eu não seja uma barreira para que qualquer pessoa possa receber da Tua palavra. Que nós possamos receber, Senhor, a porção que o Senhor tem dedicado para nós nesses momentos específicos. E que nada seja retido. E que o inimigo não roube. Com suas mãos levantadas. Diga para Ele: exalta o Teu nome. Seja exaltado. Seja exaltado. Exalta, exalta, exalta na nossa dor. Exalta o Teu nome. Em cada lugar que foi assolado, Ele está te curando. Seja curado. Liberto do medo. Amém, querido. Se alguém pudesse acender a luz, por favor. Não estou conseguindo nem falar. A luz aqui, porque eu não vou enxergar, por favor. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro do profeta Ageu, no capítulo 2. Ageu é um dos profetas melhores, está um pouquinho antes de Mateus. Eu sei que é difícil se você não está com a sua Bíblia no celular, mas se você tiver uma Bíblia, por favor, vamos ler a palavra. Ageu capítulo 2, nós vamos ler o versículo 9. Nós vamos transitar um pouquinho sobre esse livro desse profeta tão especial. E eu oro para que o ferir de Deus, o ferir que Deus trouxe no meu espírito, no meu coração, com essa palavra, no meu secreto, que essa mesma graça tenha unção dobrada sobre você. Amém? Quando nós dizemos que uma palavra nos feriu, é que ela nos rasgou, ela nos apunhalou. Quando nós somos feridos por algo, nós ficamos com aquela marca, a gente sente dor, e é isso que a palavra precisa fazer em nós, precisa provocar dor, precisa provocar uma marca profunda para que a gente não se esqueça dela. Amém? O texto ele diz assim: obrigada, pastor Gabriel, por ministrar ao Senhor comigo nessa tarde, que Deus continue te ungindo, te prepare para o novo tempo, espero te encontrar por aí nesse Brasil ou no mundo, ministrando ao Senhor, viu? No nome de Jesus. Nada dura para sempre. Nenhuma dor, mas também nenhuma alegria.
desfruta de cada tempo, de cada fase com maturidade, tá bom? Ageu capítulo 2, a partir do versículo 9. Vamos ler só o versículo 9 agora. A palavra de Deus, ela diz assim, é um texto muito conhecido para nós. Nós vamos entender o contexto dele. A glória deste novo templo, outras versões dizem, a glória da segunda casa, será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A primeira coisa mais linda nessa expressão, nesse versículo específico, é que o profeta Ageu usa a nomenclatura Senhor dos Exércitos 2 vezes, no mesmo versículo. E só para a gente trazer um pouquinho de luz, Deus ele foi revelando o seu nome no Antigo Testamento através de coisas que ele ia fazendo. Então, Jeová Rafá, aquele que cura, Jeová Jirê, aquele que provê, e Senhor dos Exércitos, Deus acima de todo e acima de tudo. E nós parafraseamos de um jeito muito natural, dizendo aquele que nunca perdeu e que nunca perderá uma batalha. Isso já expressa que Deus estava guerreando, Deus estava se movendo, e é impossível que ele perdesse. Nós estamos falando de um livro escrito por um dos profetas menores, e quando nós falamos menores, você vai aprender isso no carisma. Onde estão os carismáticos? Os futuros carismáticos. Isso aí. Eles não são menores por inferioridade, mas são menores por causa do número menor de palavras que foram escritas e foram direcionadas para nós das Escrituras. Se fosse pelo tamanho, né, iam me chamar lá profeta menor, né? Não, Karen? E esse profeta tão especial, nós não sabemos exatamente onde ele nasceu e como ele nasceu, uma história muito intrigante para nós. Você pode estudar um pouquinho sobre isso. Mas o nome dele significa festivo, alegre. E quando a gente olha para a trajetória dos profetas do Antigo Testamento, e a gente vê o quão difícil era um ofício, não era como assim, Deus criou a Natália para ser profeta, ela tem esse dom, esse chamado ministerial, mas a Natália também, ela é pastora, a Natália também às vezes canta, a Natália às vezes também cuida das crianças. Não existia isso no Antigo Testamento. Os profetas, eles tinham aquele ofício, eles viviam inteiramente para aquele ofício. No Antigo Testamento também, o profeta era a forma onde Deus falava com seu povo, a única forma. Ele vinha, o Espírito vinha sobre, pode tocar, reis, profetas e sacerdotes. Não existia a Bíblia que hoje nós temos para nos guiar. Então a palavra de Deus, a voz de Deus precisava se manifestar através dos profetas. Essa voz irresistível movia uma pessoa, uma vida inteira, para um propósito específico de fazer com que as pessoas pudessem ouvir a Deus. Uau, é muito forte, é muito profundo. Entender que Ageu precisou, em algum momento da vida dele, corresponder e dizer sim com o propósito e abrir mão do que quer que fosse. Quando nós olhamos para todas as histórias dos profetas do Antigo Testamento, nós precisamos olhar com esses olhos e com esse contexto. Por isso que eu não gosto que falem que Jeremias era o profeta chorão. Tem gente que chora, mas você já viu o que Jeremias viu, querido? Né? Eu fico pensando, nossa, se eu visse tudo que ele estava vendo, por muito menos nessa pandemia, o que ele viu? Ele viu aquilo que o profeta Ageu estava vivendo, a finalização. Nós vamos contextualizar. O povo de Israel, um povo idólatra, um povo desobediente. Deus levantava de tempos em tempos profetas específicos para poder direcioná-los, como nós temos falado. Não vai por aí. Não faça isso. Volte-se para Deus. E levantava um após outro, e eles não se rendiam inteiramente ao propósito. Eles não entendiam que Deus precisava tomar o centro e ser o centro de todas as coisas. Nada poderia ser feito, porque depois que Adão entrega a legalidade do mundo natural para Satanás, nós passamos a ser o seu povo, esse lugar de intercessão, de manifestação de Deus. Ele se move através de nós.
se move através do nosso sim, dos seus escolhidos. Cumpre o propósito através deles, enquanto eles não se voltassem inteiramente para Deus. Olha como isso é contemporâneo. Enquanto nós não nos voltarmos inteiramente para Deus, o propósito ele não pode se cumprir. E aí, Deus permite que o povo de Israel tivesse uma assolação. Ele precisa chamar a atenção daquele povo. Ele permite que houvesse a invasão dos assírios. Os assírios invadem parte do reino de Israel. E teve muita morte, muita destruição. Você está aqui comigo, diz amém. E aí, o povo de determinada outra região olha aquilo, vê que Deus está tirando as mãos, permitindo que eles fossem chicoteados por alguma razão. E temor não vem sobre o coração deles, eles não se arrependem. Já viveu situação parecida? Você vê as pessoas ao seu redor fazendo coisas completamente erradas e você sabe que não dá certo, mas você acha que com você vai ser diferente. O padrão de Deus não mudou, querido. E aí, Deus, com o propósito de amor, de corrigi-los, de trazê-los de volta para cumprir o propósito, Ele permite dessa vez que eles fossem invadidos pelos babilônios. Foi isso que Jeremias estava vendo. Dessa vez, a destruição foi muito maior, teve muita morte, e os babilônios destruíram o templo, que era o lugar, a simbologia do relacionamento deles com Deus. E Jeremias, quando olha aquilo, falou: acabou, minha alma está como absinto, não tem jeito. Contudo, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O Senhor é bom. Só que o que nos chama a atenção quando nós olhamos o prisma do futuro onde nós estamos hoje, quando nós olhamos para as palavras de Jeremias, nós precisamos identificar que aquele cativeiro no qual os babilônios levaram o povo de Israel, além de terem destruído o seu templo, aquele cativeiro duraria 70 anos. E Jeremias está naquele momento específico, trazendo à sua memória a bondade de Deus e entendendo que há um tempo determinado para que as estações elas mudem. E nós precisamos descansar nessa verdade. Muitos historiadores dizem então que Ageu, ele nasce na Babilônia. Não posso afirmar que é isso, amém? Que ele era muito novinho ainda na Babilônia, mas 70 anos depois, como tinha sido profetizado, e Deus ainda levanta, olha a misericórdia de Deus. Já viu a pessoa está toda errada, é cercada de cuidado? Deus cerca a pessoa dos seus servos profetas. A pessoa está errada, parece que quanto mais errado, mais palavra de Deus ela recebe. Insistência de Deus de fazer com que o propósito se cumprisse. Deus ainda levanta profetas no cativeiro. Homens piedosos e posicionados, firmes como Daniel. Nós dizemos que Ageu é um profeta então pós-exílico. Por quê? Porque embora ele tivesse o ofício de profeta, ao passar esses 70 anos, Deus move o coração de um homem que era ímpio, que não era da parte dele, que não conhecia ele, um homem chamado Ciro. E manda que aquele povo volte para o seu lugar de origem. E querido, não manda de qualquer jeito, tá? Manda com escolta. Manda com recursos. Por isso o salmista ele diz: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Ao observar aquela manifestação divina, porque há um atributo no caráter de Deus que é a liberdade. Ele pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele não precisa estar preso aos nossos artifícios e muitas vezes a nossa mente limitada e religiosa, achando que são determinados tipos de pessoas ou as pessoas que estão próximas que Deus vai usar. Se Ele quiser fazer, nada pode impedir. Está chegando o tempo da libertação de muitos aqui, amém? Nada vai reter. Nada vai impedir essa manifestação gloriosa.
Quando aquelas pessoas, então, elas voltam para Sião. E a gente sabe que naquele tempo as pessoas precisavam fazer o sacrifício, precisavam sacrificar ao Senhor, precisavam desse lugar de adoração, precisavam do templo que é esse lugar. Quando elas chegaram lá, elas viram que não ia ser tão fácil. Muitas vezes, o milagre, a intervenção que Deus permite na nossa trajetória não é isenta de dificuldade. Saiba disso, querido. Não entre nesses contos, nessas falácias de que estar com Deus é algo romântico. Porque não foi isso que Ele nos prometeu. É apaixonante, é lindo, é cheio de adrenalina, é uma aventura. Mas é para quem tem sangue na veia. É para quem vai começar a viver adversidades e mesmo assim vai permanecer. Qualquer pessoa influente em Deus, a pessoa que você mais admire em unção, mais admire na palavra, se você for entender a história, não foi sem dor, não foi sem dificuldade, não foi sem barreiras. E como o pastor Paulo ele estava nos ensinando nessa tarde, Deus, Ele é pedagógico, Ele sabe o que fazer para extrair o melhor de nós. Ainda que Ele tenha permitido assírios e babilônios de invadirem a sua trajetória, porque Ele é bom. Ele sabe como tirar o melhor de nós para que o propósito se cumpra. Então aquele povo volta para aquele lugar, mas quando eles chegam naquele lugar, não estava isento de espinhos. Eles viram que os recursos que Ciro tinha deixado para eles não ia ser suficiente para que eles reconstruíssem o templo. Eles viram que a terra não era fértil para que eles plantassem o suficiente para comer. E eles começaram a viver aquele novo tempo. Só que da forma como eles achavam que deveriam viver, não da forma de Deus. O povo então começa a dizer e gritar numa alta voz que não era para eles reconstruírem o templo, que aquele era o tempo errado. E um sinal de maturidade que o Espírito está nos despertando nessa tarde, nós precisamos ser maduros o suficiente para entender que a voz do povo não é a voz de Deus. Não espere 100% de anuência daqueles que estão ao seu redor, porque tem palavras que são específicas para você. Aquele povo então começou a se levantar naquele lugar e dizer: não é o tempo, não é o tempo, não é o tempo. E Deus disse assim: eu preciso falar com eles. Então vem Ageu, despertado pelo Espírito naquela ocasião, e traz mensagens específicas que nos ensinam muito e que o Espírito nos dê graça para aplicar na nossa trajetória. E a primeira coisa que Ageu começa a dizer para eles é o tempo de restauração, é o tempo de restaurar. É tempo de restauração. Não se importe o quão destruído está áreas que foram assoladas. Ouça a voz do Espírito nessa tarde dizendo que é o tempo de restaurar. Deus queria que o relacionamento dele com o seu povo fosse restaurado, fosse restituído. E aquele povo começava a enfrentar muitos problemas. Desinteresse, desânimo. Eles até queriam obedecer, mas eles estavam sentindo muita dor. Olhando para o lugar de dor, estavam frustrados. Desânimo e desinteresse é sinônimo de gente que não ama. É sinônimo de gente que não está apaixonado. Imagina casar com alguém que você não gosta. Que enfado. Você tem que acordar todo dia com alguém que você não gosta.
ouvir quem você não gosta, fazer coisas e servir quem você não gosta. Imagina Deus se sentindo dessa forma, povo desanimado. E naquele tempo em específico, Deus levanta um líder, que a história nos conta que é da linhagem de Davi, ele se chamava Zorobabel. E tinha alguém do lado dele que se chamava Josué. E Deus começa a falar com Zorobabel através do profeta Ageu. Sabe o que eu entendo com isso, querido? Que é o tempo de eu e você ouvirmos palavras de Deus como liderança. Não mais como bebês. Eu juro por Deus que eu já estou com essa palavra há um tempo. Deus se dirige a líderes. Deus se dirige a pessoas de autoridade, pessoas que vão comandar um exército, pessoas que vão comandar restaurações. E Ele manda Zorobabel e aquele povo para poder estabelecer alicerces. Porque o povo volta para Israel em 2 tempos, em 2 levas. Tem coisas que você não vai colher, pastor Paulo. Mas você foi chamado para fundamentar. De tempos em tempos, da mesma forma que Deus fez aqui em Porto Alegre, Deus vai fazer em outros lugares. Chamado para estabelecer alicerces. E que essa mesma graça esteja sobre você. O sentimento que dá às vezes é de tristeza, porque às vezes Deus vai fazer algo na sua trajetória, mas você não vai ver todos os frutos. Não se importe. Não se importe. É tempo de restaurar. E Deus começa a levantar Ageu para falar e trazer ânimo para aquele povo. Trazer uma palavra de ânimo. Ouvir a Deus não é algo fácil. Não é para qualquer um. Aí você diz assim, mas nós temos ouvido que Deus não tem filhos prediletos, é verdade. Mas a ousadia que tinha Moisés... O que Moisés tinha de diferente dos outros? Que os outros temiam a voz de muitas águas do Senhor? Porque poucos têm coragem de acessar a Deus e descobrir qual o propósito. Basta apenas uma palavra, basta apenas uma palavra. Para Ele basta apenas uma palavra. Para Ele basta apenas uma palavra. Deus então usa a vida de Ageu para começar a fortalecer aquele povo através da palavra, para que aquele povo comece a ter ânimo. Ele dizia, não era que é só um tempo, mas queria motivá-los a permanecer na obra e a fazer a obra com intensa devoção. Ouça o Espírito te dando direcionamento de como você precisa se posicionar em áreas específicas para que o propósito se cumpra. E saiba que apenas uma palavra cortante no seu coração, ela é capaz de te animar. Ela é capaz de fazer com que o seu coração seja apaixonado de novo pela presença de Deus. Volte ao encargo dos primeiros dias. Nós também, além de entender que é o tempo de restauração através do profeta Ageu, nós também entendemos e aprendemos com ele que é importante obedecer a palavra de Deus. Eles então começam a obedecer e eles começam a ver o propósito de Deus tomando forma sobre eles. Já viu que tem gente que fala assim, eu coleciono profecias. Deus, ele fala a mesma coisa várias vezes. Isso não é orgulho para nós, viu? Porque se Deus precisa falar muitas vezes, é porque talvez você não esteja obedecendo.
para alguém obediente que obedece uma palavra, uma mensagem específica de Deus. Basta apenas uma palavra e a pessoa se posiciona. É mais fácil Deus te trazer de volta se você pegar o caminho errado, do que Deus precisar te empurrar a toda sorte de tempo para que você viva o propósito de uma forma específica. Lê essa Bíblia comigo. Ageu capítulo 1 ainda, no versículo 13 agora. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês. Ele disse: eu estou com vocês. O que Ageu estava dizendo é que eles precisavam descansar e confiar que aquela restauração, ela não tinha a ver com o homem, que o próprio Deus estava no meio deles, provocando aquela sede e aquela vontade de fazer com que o propósito se cumprisse e fosse estabelecido. Saber que nós não estamos sós no processo de restauração, de restituição da parte de Deus, é algo que precisa nos mover e precisa nos motivar e precisa de fato encher o nosso coração. Você não está sozinho. Nós às vezes andamos e reclamamos que não temos pessoas, mas o próprio Deus decidiu caminhar conosco. E mais, uma dispensação diferente no tempo onde nós estamos vivendo. Ele decidiu habitar em nós. Talvez você não tenha um lugar assolado e talvez você seja esse lugar assolado. E todo o trabalhar de Deus nesse tempo tem sido aparar os muros, aparar as brechas e restaurar e fazer com que você seja um lugar de habitação, um lugar onde a sua glória pode ser revelada, um lugar onde Ele pode ter acesso e falar com você. Obedeça a voz de Deus, que te fala sobre o tempo e as estações. Imagina só que eu, Natália, tivesse vindo para cá e tivesse só trazido roupa de praia. Nós às vezes vivemos nossa vida espiritual desse jeito, sem discernir as estações. Sabe por que nós andamos ansiosos? Porque nós não conseguimos compreender que a partir do momento que Ele decidiu habitar em nós, que nós nascemos de novo, nós nos movemos por um tempo chamado Kairos, o tempo da eternidade, não o tempo Cronos. Nós ficamos olhando por esse Deus Cronos, que a mitologia grega fala sobre um Deus que era cultuado como Deus do tempo, e nos esquecemos que a nossa batida, o nosso tempo é o Kairos. Pode estar todo mundo lá fora, preocupado com tantas outras coisas, mas para nós é o tempo de erguer o altar do Senhor, de reerguer altares. É tempo de sermos curados para curar. Sabe uma coisa muito interessante, querido? Deus, Ele não restaura casamentos, diz assim, como assim? Não, Ele restaura pessoas e pessoas restauradas têm casamentos restaurados. Deus não restaura ministérios, Deus restaura pessoas e pessoas restauradas têm ministérios restaurados. Deixa Deus usar sua vida de forma profética. Você vai entender o motivo de cada dor a partir do momento que Deus começar, através da sua dor, a produzir remédio. Remédio, remédio, remédio sobre as feridas dos outros. Ânimo, Zorobabel. Seja animado pelo Espírito nessa tarde para continuar na obra de Deus. Ânimo novo. Imagina aquelas pessoas, eu não tiro a razão delas, eu não quero defender não, mas você vai me entender.
Imagina elas sendo levadas pelo Espírito. Ageu precisava realmente de uma palavra muito forte, muito firme e muito intensa de animação. E se você ler os textos, esses 2 capítulos tão especiais, você vai ver o quanto que ele é didático em fazer isso. Imagina fazer as pessoas voltarem no lugar de dor. Aquilo que foi destruído um dia esteve inteiro. Para você restaurar, você precisa voltar no lugar da destruição. Aquelas pessoas, elas estavam frustradas. Eu já tentei tanto. E a Bíblia nos conta também, de forma histórica, que aquelas pessoas voltaram para aquele lugar e começaram a desobedecer de novo. Eles falaram assim: o que adianta? Sabe esse desânimo, essa preguiça? Não tenha medo. Já viu como é difícil pregar para a pessoa desviada? É mais fácil converter um muçulmano, falar de Jesus para um muçulmano muitas vezes, do que para alguém que desviou, porque o lugar da frustração, o lugar da vergonha é horrível. É humilhante. E aquele povo, quando olhava para aquilo, pensava: mas como que a gente vai fazer algo aqui? A Bíblia nos conta também em outro livro muito específico, que eles começaram a reerguer os muros a partir das pedras queimadas. Cara, o material era pedra queimada, era isso que eles tinham para reerguer os muros ao redor de Jerusalém. Talvez você olhe para tudo aquilo que te restou, para tudo aquilo que você tem em mãos, e são apenas pedras queimadas, querido. Mas quem está trabalhando, como Ageu falou com Zorobabel e falou com o seu povo, quem está trabalhando é alguém que transforma pedras queimadas num muro de pedras preciosas. A unção para fazer milagres com aquilo que está nas suas mãos não é qualquer um de qualquer jeito. Não é um psicólogo, não é um psiquiatra, não é um pastor. É o Senhor dos Exércitos que está trabalhando na minha e na sua vida. Nós precisamos ter fé. Já viu, a mulher sofreu tanto com o marido, mas tanto com o marido, que quando você fala que Deus vai fazer uma obra, que Ele vai vir para cá, ela pensa assim: você não sabe o que você está falando. Fé, força, seja animado pelo Espírito para entender que Deus é um Deus de coisas impossíveis e sobrenaturais. Se Ele fez o seu espírito ser recriado, se Ele deu Jesus, como a palavra fala em Romanos 8,32, aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes se entregou por nós, como não nos daria graciosamente, juntamente com Ele, todas as coisas? Se Ele não foi impedido de te dar Jesus, olha para a história da Bíblia e veja cada atuação, cada intervenção. Deus nunca falhou. Mas também não impediu dores de acontecer, para nos dizer que é possível que nós fôssemos restaurados, que nós fôssemos reerguidos, levantados. Há uma palavra sobre nós nessa tarde, que o Espírito do Senhor está dizendo que haverá restauração. E então, ainda no capítulo 2, esse livro só tem 2 capítulos, Ageu, ele libera essa palavra, a palavra que nós liberamos assim, agora no início. Eu queria que você lesse de novo na sua Bíblia, Ageu capítulo 2, versículo 9. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele povo, então, ele fica animado e ele começa a reconstruir. Mas quando Ageu precisa lembrá-los do padrão do templo anteriormente, porque não estava saindo da forma como deveria estar, não estava no padrão de Deus, no padrão que Deus tinha escolhido. Isso nos ensina muito. Não é só obedecer, querido, é obedecer do jeito de Deus. Muitas coisas que Deus nos chama para fazer é melhor que você nem faça do que fazer de qualquer jeito. É para o Senhor. Deus precisa restaurar o zelo da casa dele. Eu sempre falo sobre isso. Às vezes eu fico tão triste quando eu entro na igreja e eu vejo chiclete debaixo da cadeira. Parece brincadeira, bobeira, mas existe isso, acredita? Chiclete embaixo da cadeira, um monte de copo jogado.
Estou falando fazendo uma analogia, porque em coisas simples você percebe onde está o coração nas coisas espirituais, querido. Zelo. Ageu está lembrando do padrão anterior e dizendo assim: opa, não adianta vocês obedecerem desse jeito não, vocês precisam fazer do jeito de Deus. Há um padrão estabelecido por Deus para que nós nos movamos nele com temor, com reverência, com intensidade. Às vezes sim, nós não obedecemos só porque queremos, mas por temor. Mas se é por temor, que seja inteiramente. Ser profético, sabe o que é? É ouvir a Deus e reproduzir. Ouvir a Deus e reproduzir isso nas pequenas coisas. Deus precisa despertar a igreja para esse zelo e essa restauração profunda. Talvez a restauração que você esteja precisando viver é restauração do zelo dos primeiros dias, as coisas do Senhor. Imagina você chegar diante dele na eternidade, ele vai dizer assim: não vos conheço. Por quê? Porque você até fez, mas não fez da forma como eu te chamei para fazer. Entregue tudo. Temam a um Deus zeloso. Que Deus restaure esse temor no nosso meio. Quer ver uma coisa pavorosa? É a gente estar ministrando a palavra de Deus, às vezes a aula, e a pessoa é completamente irreverente e está no Instagram. Não tem a ver com o ministro, tem a ver com a palavra. E isso revela muitas vezes que o nosso amor ele está frio. Nós estamos desinteressados, insatisfeitos, inconsistentes. E não é aquilo que nós fazemos, é onde está o nosso coração. Não adianta treinamento de liderança, não adianta seminário teológico, não adianta nada disso se o seu amor não for restaurado. Se o temor não for restaurado. Não existe coisas simples e coisas grandes para Deus. Sucesso em Deus é obediência. Costumo dizer que a linguagem de amor de Deus é obediência. Quanto você tem obedecido e de que forma você tem obedecido? Você está aqui comigo, diz amém. E os versos anteriores, aí, nesse contexto, eles dizem que o profeta Ageu ele é usado para falar com Zorobabel, com aquele povo, que Deus ele moveria céus e terras e faria com que todo o ouro e toda a prata que fossem necessárias para que aquele templo fosse restaurado, ele mandaria dos 4 cantos, parafraseando do meu jeito, Natália, de ser. Porque quando Deus nos chama para algo, Ele já proveu o que era necessário. Já tem capacitação, já tem recursos, já tem unção disponível. Mas o quanto você está disposto a obedecer? Ele está dizendo não só que Ele estaria com eles, mas Ele está dizendo também que além de estar com eles, Ele viraria o mundo de cabeça para baixo para que aquele propósito se cumprisse. Mas para que as pessoas olhassem para aquele templo e vissem que foi o Senhor que fez. Talvez Deus tenha permitido tantas oscilações, tantos assírios, tantos babilônios na sua vida, nessa área específica, para que quando for reerguido, quando você estiver de pé mais uma vez, todos olhem para a sua vida e vejam, somente o Senhor poderia ter feito e nenhum outro. Ainda que Deus tenha usado pessoas, foram as próprias mãos de Deus que estabeleceram fundamentos, foram as próprias mãos de Deus que adornaram. Foi a própria mão de Deus que ergueu, que colocou num palco para que todos pudessem ver a sua glória sendo revelada, porque tudo tem a ver com a glória dele. Só que esse verso é intrigante, porque ele diz assim, que seria muito melhor esse segundo templo do que o primeiro. Sabe o que nós aprendemos com Ageu aqui, querido?
Deus não nos quer levar num lugar do relacionamento onde nós estivemos um dia. Nós não temos que voltar para o lugar lá atrás, o que nós vivemos. Tem um lugar maior, um lugar melhor. Tem um lugar novo, um lugar mais bonito. Um lugar de ainda mais glória, porque agora você já não é mais a mesma pessoa. Você não é a mesma pessoa daquele tempo. Agora você já sabe o quanto dói errar. Agora você já sabe, já aprendeu com seus erros. Você já viu tantas pessoas ao seu redor se frustrarem. Você já aprendeu a lidar com frustrações. Você já aprendeu a ouvir a voz de Deus, ou então você não estaria aqui. Você já aprendeu a confiar e a descansar, porque você percebeu que você não tinha recursos o suficiente para poder produzir glória por si mesmo. Você percebeu que você não podia se restaurar sozinho. Deus, esse segundo templo, ele seria infinitamente melhor, infinitamente maior. Sabe por quê? Porque aquele povo já tinha sido assolado por tantas coisas. E Deus é um Deus galardoador, se revelando através daquela restauração, daquela restituição. Se revelando através dos detalhes. Quando Deus ele quer mostrar da sua onipotência, Ele usa os dons, fragmentos do seu poder através dos dons de poder, que a Bíblia nos conta lá em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Cura, milagres e fé. Vocês vão aprender sobre isso no carisma. E quando Deus quer mostrar da sua soberania, Ele usa o meu e o seu sim. Na medida que nós somos guiados pelo Espírito, que nós vamos ouvindo a voz de Deus, assim como Zorobabel, assim como aquele povo, na medida que nós vamos permitindo que o Senhor erga altares, os seus altares, e em cada área ele seja representado, porque era isso que o templo fazia, trazia representatividade para o povo de quem era o Deus dele, e não era qualquer Deus, não era um Deus qualquer. É um Deus grande, um Deus alto, um Deus poderoso, um Deus de coisas, um Deus que tem todo o ouro, toda a prata, um Deus que pode tudo. O quanto você está disposto a permitir que Deus seja exaltado em cada área da sua vida? Onde que está faltando? Onde que está faltando zelo? Nós aprendemos então com Ageu, dentre tantas coisas, que nós precisamos entender que este é o tempo profético que nós estamos vivendo, o tempo de restauração. Nós também aprendemos com o profeta Ageu que nós precisamos obedecer a palavra. E obedecer e receber uma palavra que nos anima também nos traz descanso. E nós também precisamos aprender com Ageu que será infinitamente maior, infinitamente melhor o nosso novo tempo do que foi outrora. Você está disposto a pedir para Ele que renove o seu amor, mas que traga um tipo de amor que você ainda nunca viveu? Queria que você ficasse de pé. Comece a orar no seu lugar, querido. Diga para Ele que você está ouvindo seus direcionamentos, que você ouviu a sua palavra